Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Celso Deretti, sou missionário aqui da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina, e hoje eu quero falar sobre o pecado e as suas consequências. O Catecismo da Igreja Católica, o magistério da Igreja, nos ensina que o Evangelho é a revelação da misericórdia de Deus para com os pecadores em Cristo Jesus. E nós aprendemos que o maior atributo de Deus, e isso nos revela Santa Faustina Kowalska, o maior atributo de Deus é a sua insondável misericórdia. Ou seja, para Deus não existe pecado, e a própria Igreja diz isso, né? Que não há pecado, por mais grave que seja, que a Igreja não possa dar o perdão, desde que haja arrependimento. E aqui, meus irmãos, aqui está a grande questão. A misericórdia de Deus, ela é infinita, insondável, incomensurável, porém ela não nos salva. O que nos salva é nós nos abrirmos a essa misericórdia, é nos abrirmos à conversão que nos vai dar pela confissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e assim a vida eterna. Então cuidado para você não abusar da misericórdia de Deus ou nós menosprezarmos as graves, terríveis, mortais consequências do pecado, que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Preste atenção aqui na Provérbios capítulo 1, versículos de 20 em diante, diz assim, olha, a sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada, à entrada das portas da cidade, ela faz ouvir a sua voz. E olha só, olha a pergunta aqui, e até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Ou seja, até quando eu, você, nós vamos fazer pouco caso da graça de Deus? Os que se condenaram, os que estão no fogo do inferno hoje, os que estão a caminho do fogo do inferno e os que irão para o fogo do inferno são aqueles que fizeram pouco caso da graça de Deus. Zombaram dos seus profetas, zombaram da palavra de Deus, não atenderam os convites para ir para um retiro, para ir para o confessionário, para participar de um grupo de oração, abandonaram a palavra de Deus, abandonaram a oração do Santo Terço, abandonaram a vida em Deus. Em outras palavras, não tinham olhos senão para as coisas deste mundo. Não buscaram mais as coisas do alto e viveram uma vida zombando de Deus, zombando dos profetas, zombando da sua palavra. E aqui a pergunta diz, a pergunta que faz para mim e para você, até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Olha os grandes deste mundo, olha os artistas, olha os intelectuais ou os pseudo-intelectuais dos dias de hoje, os livres pensadores, sensatos, pessoas que amam a tolice, odeiam a verdadeira ciência. Que ciência? A ciência que vem de Deus, porque a verdadeira ciência é aquela que é revelada por Deus, aquela que é o Espírito de Deus revela ao homem, porque toda sabedoria vem de Deus. E aqui, irmãos, convertei-vos, esse é o convite que Deus faz para mim e para você, para que eu não acabe no fogo do inferno, para que você não acabe no fogo do inferno, convertei-vos às minhas admoestações, espalharei sobre vós o meu Espírito e vos ensinarei minhas palavras. Agora, Deus manda profetas, Deus manda pregadores, Deus convida a pessoa para os retiros, suscita grandes pregações na internet, enfim, livros, uma infinidade de meios para a pessoa se salvar. E olha só, uma vez que recusastes o meu chamado, certo? E ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu rirei de vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade, como a tempestade,
E quando caírem sobre vós tribulação e angústia, isto acontecerá quando? No dia em que a pessoa perceber, depois de ser julgada por Jesus, ela perceber que foi condenada ao fogo do inferno e que não existe mais volta, não existe mais a misericórdia, acabou o tempo da misericórdia. Porque quando o próprio catecismo da igreja nos ensina que quando a pessoa morre, a alma se desprende do corpo e imediatamente ela se apresenta diante do tribunal de Cristo e ali ela recebe uma sentença, o céu ou o inferno. E os que vão para o purgatório, depois de uma dolorosa purificação, irão para o céu. Mas os que foram condenados ao fogo do inferno, nunca mais de lá sairão, por toda a eternidade. Lá não há mais arrependimento, não há mais redenção, não há mais esperança. E aqui, irmãos, olha só, então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei, porque detestam a ciência, sem lhes antepor o temor do Senhor. E aqui está, irmão, irmã, aqui que está todo o problema do mundo de hoje. O mundo de hoje, os quase 8 bilhões de seres humanos que vivem hoje no planeta, a maioria perdeu o temor de Deus. Não teme mais o julgamento, não teme mais o juízo final, não teme mais o fogo do inferno. Porque repelem os meus conselhos, com desprezo as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros, olha só, e se saciarão com os seus planos. Irmãos, qual é o seu plano? Seu plano é passar a vida gozando de todos os prazeres, acumulando matéria dia e noite, se estressando dia e noite para acumular matéria, esquecendo de que a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. O seu plano é satisfazer todos os teus apetites carnais, consumir toda a droga possível, se embriagar dia e noite, você se prostituir dia e noite, se envolver com toda espécie de falcatrua, corrupção, malfeitos, e assim ser condenado ao fogo do inferno. Esse é o vosso plano, irmão? Cuidado, porque se nós não nos submetermos ao plano de Deus, seremos condenados. E qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus? Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Inclusive você, inclusive eu. Agora, porque a apostasia dos tolos os mata e o desleixo dos insensatos os perde. Você é uma pessoa zelosa nas coisas de Deus, você tem buscado a Deus de todo o coração, o zelo pela oração, o zelo pela palavra de Deus, o zelo pela salvação das almas, o zelo em pagar o dízimo, o zelo em evangelizar, o zelo em participar das vigílias, do jejum, de tantas coisas, o zelo em levar os teus filhos para o céu. Irmãos, cuidado, porque o desleixo dos insensatos os perde. Isso é terrível, terrível. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Irmãos, olha o segredo. Aquele que me escuta, é Deus falando, porém habitará em segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. Irmão, se você não está na obediência a Deus, você está em perigo de morte, em perigo de perder a própria alma, em perigo de sofrer um dano irreversível, em perigo de ser alcançado pela desgraça, porque a desgraça persegue os pecadores. Então, cuidado, irmãos, cuidado. Olha, não brinque com o pecado, porque toda vez que eu me abro ao pecado, estou dando direito ao diabo de exercer o seu poder sobre a minha vida, certo? Porque a Bíblia diz que aqueles que pecam são do demônio. O demônio, ele vem senão para furtar, matar e destruir. E Jesus, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E aqui diz, porque o Senhor é a tua segurança
e preservará o teu pé de toda cilada. Agora, se eu não tenho o Senhor como minha segurança, se eu não me confesso, se eu não vou na Eucaristia, se eu não participo de retiros, se eu não busco a palavra de Deus, se eu não estou entre os meus irmãos, eu vou cair nas ciladas do demônio, eu serei destruído, eu serei arruinado. Irmãos, cuidado, aqui a palavra de Deus diz que examina os caminhos onde colocas os pés, certo? Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, e retira teu pé do mal, porque o teu pé, irmãos, por onde você caminha, pode te conduzir para a glória de Deus, para a vida, a alegria, a paz, ou pode te conduzir para a desgraça aqui neste mundo e a desgraça eterna. Irmãos, olha, veja só, aqui diz, Provérbios capítulo 8, diz assim, agora meus filhos, ouvi-me, felizes aqueles que guardam os meus caminhos, ouvi minha instrução para serdes sábios e não a rejeiteis. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias a minha porta e guarda os umbrais de minha casa. Porque quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor, irmãos. Se quer ser favorecido em tuas finanças, em tua saúde, em tua família, em teus empreendimentos, em teu ministério sacerdotal, em tua vocação, em tudo aquilo que você fizer, então ouça a voz do Espírito de Deus. Mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo, quem me odeia ama a morte. Irmãos, isso é terrível. É terrível. Então, cuidado, irmãos, porque aqui diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, deles sairão ao som da sua voz, a voz de Jesus, e os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Irmãos, a vontade de Deus é a nossa salvação. Abra seu Espírito Santo, busque a Deus, arrependa-se dos seus pecados, busque uma confissão com o Padre, enquanto há tempo, irmãos e irmãs, porque depois que nós estivermos diante do tribunal de Cristo, seremos julgados de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que está escrito no livro da nossa vida. A hora é agora, hoje é o dia da minha salvação. Arrepende-te, reconheça o teu pecado, aqueles 5 passos, né? Reconheça o teu pecado, arrepende-te, confessa um sacerdote, rompe com o pecado e vive uma vida de santidade em submissão ao Espírito Santo. Eu quero pedir agora, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor, que a força, a unção, o poder do Espírito Santo nos liberte de toda a escravidão do pecado. Eu peço, batiza-nos agora, Senhor, no teu Espírito Santo. Eu peço, realiza a tua promessa e batiza-nos no teu Espírito Santo. Batiza cada pessoa que me ouve agora, Senhor, que a força, a unção, o poder do Espírito Santo desça sobre cada um de nós, Senhor, e nos dá a graça de compreender, Senhor, a tua misericórdia e de a ela nos submeter com humildade, Senhor. Eu peço agora pelo poder da tua cruz, pelo poder do teu sangue, destrói toda obra do diabo em nossa vida, Senhor, todo o laço do demônio que nos prende a vícios, pecados, escravidões espirituais, mentiras, Senhor, dá-nos a libertação, Senhor, a libertação de todo vício, a libertação de toda dependência de pecado. Enche-nos do teu Espírito, Senhor, dá-nos, Senhor, a graça de vivermos em perfeita submissão à tua divina vontade, Senhor. Eu peço agora, Senhor, que pela força do teu Espírito Santo, Senhor, cada pessoa que me ouve, que me vê ou que me verá, Senhor, seja batizada no teu Espírito Santo e tenha a força, Senhor, de viver em perfeita submissão à tua divina vontade. Eu quero declarar, meu irmão, que a partir de hoje, pela tua fé, tu verás a glória de Deus nas tuas finanças, na tua saúde, na tua família, no teu sacerdócio, na tua vida religiosa, tudo aquilo que você empreender, porque esta é a promessa de Deus para a sua vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E olha só, irmãos, a promessa de Deus, Salmo 36, versículo 4. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Tudo que você deseja, até materialmente, a tua casa, o teu apartamento, o teu carro, aquela viagem para a Terra Santa, aquele computador, até isso Deus atenderá
na hora certa, meus irmãos, certo? Confia no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Irmãos, um convite muito especial, no dia 27 de agosto, próximo agora de 2022, nós teremos a nossa 14ª Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento. Será da meia-noite do dia 27 até as 6 horas da manhã do dia 28, na Matriz São Sebastião, aqui em Balneário Camboriú, na Paróquia São Sebastião, no bairro Ariribá, aqui em Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina. Iniciamos à meia-noite do dia 27 de agosto, iremos em adoração ao Senhor até às 6 horas da manhã do dia 28, encerrando com a Santa Missa, presidida pelo pároco da Igreja São Sebastião, Padre Pedro. Então, seja muito bem-vindo, divulgue essa vigília de adoração, muitos milagres estão acontecendo. Compartilhe esse vídeo também para a maior glória de Deus Pai. Deus abençoe sua vida, Nossa Senhora nos proteja. Amém. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado.